Bem-vindos a mais um culto da nossa igreja, Igreja da Garagem, Gemundo. Quero agradecer pela participação de todos, quero agradecer pelo empenho. Ontem a gente teve uma EBOM maravilhosa que eu assisti. Não sei quem estava presente, mas eu fiquei muito contente que eu vi uma sala cheia no Dia dos Professores, com o nosso professor Marcos arrasando, né? Só para variar. Só um minutinho, que meu filho está me ligando insistentemente, me dê um segundo. Então, o Marcão está fazendo uma temporada linda de Ebon, e eu pude participar ontem também, quando eu estava lavando minha louça, Isaac e Jambeiro, que gosta de fazer o mesmo, né? Lavando minha louça, fazendo janta para as crianças e escutando, né? Essa Ebon que foi maravilhosa. E assim, fico muito feliz de ver essa participação, as pessoas se engajando, né? E participando dos nossos outros momentos, né? Que não sejam os cultos. E, por falar nisso, a gente está com o Clube da Leitura aí um pouco parado esses dias, mas eu pessoalmente vou retomar o clube. Eu cheguei a começar, ó, o Marcão aí, cheguei a começar a enviar uns áudios gravados, né? A gente tentando os outros formatos, mas eu quero que a gente discuta isso com carinho, com todo mundo que gosta, que sabe da importância desse nosso espaço de cultura, né? De saber que é o Clube da Leitura, que é o espaço tradicional, para que a gente possa mantê-lo, né? Que é muito importante, assim, assim, eu acho que é uma base da nossa igreja, né? Junto com a nossa parte social. Olha o cachorro na janela. Tá ouvindo o cachorro latir? A soca, sempre assim. Deixa eu tirar aqui, ver se tem ruído. Ela agora tá fofocando na janela. Pronto, tá filtrado já. Acho que vocês não estão ouvindo muita coisa. Espero. Então, eu fiquei muito feliz e quero que a gente também mantenha essa assiduidade também no Clube da Leitura, para que a gente mantenha isso que é um valor muito forte para a nossa igreja, que é o valor, né, da cultura, do pensamento crítico, né, da gente estar inserido dentro de uma sociedade, dentro desse mundo, não do mundo futuro. A gente está aqui nesse mundo, então a gente vive essa cultura, vive essa música, vive, né, esses livros, esses autores, e precisamos estar por dentro desses saberes, né? Então, dessa maneira que a gente pensa e a gente busca formar, de fato, cidadãos críticos, né, aqui na nossa igreja. E aí, falando dessa parte, também quero trazer a nossa parte social, que é também a razão de ser, né, nossa razão de existir, que além da gente ter essa comunhão nossa, que é muito importante aqui nos nossos momentos, de termos os nossos cultos, nossos encontros. Nós aqui da Garagem em Brasília tivemos a oportunidade de se ver 2 vezes na semana passada. Isso é muito raro, isso é muito difícil de acontecer. Justamente também porque a gente estava aqui com a ilustre presença do nosso diabonizo Isaac aqui na nossa cidade. Então, assim, esses momentos de comunhão, eles são muito valiosos. Isso também é uma razão de ser da igreja, né? A gente ter comunhão uns com os outros, a gente se ver, a gente encontrar essas pessoas que a gente gosta, né? E tá ali, né? Falando de Deus, falando do amor de Deus, junto com essas pessoas. Isso é a comunhão, né? O verdadeiro sentido. Mas, além disso, o nosso grande papel, além de, assim, nossa missão aqui na sociedade, que é o que a gente sempre diz, né, que é a gente avançar, né, contra os portões do inferno, contra a miséria, contra, né, a solidão, contra tantas coisas que as pessoas têm vivido, e a gente pode ser igreja na vida das pessoas aqui da nossa comunidade, ou pessoas de fora que chegam ao nosso conhecimento, e Deus tem nos honrado muito, que a gente tem conseguido fazer um trabalho muito importante no nosso grupo de ajuda, né, Isaac? Isaac, Marcão, Lohane tá lá também, e a gente tem um critério, né, a gente procura sempre
conversar direitinho, analisar caso a caso, e Deus tem nos honrado, né? A gente tem feito as nossas prestações de contas, tudo certinho, e a gente quer fazer esse apelo para que continuemos, né, a fazer o bem, continuemos a levar, né, a igreja para as pessoas dessa maneira também. Isso é ser igreja. E a gente está com um pedido especial essa semana, que nós temos uma pessoa na nossa igreja que está precisando comprar uma geladeira, conseguir uma geladeira baratinha, com uma vizinha que está vendendo barato, e essa pessoa está com a necessidade de ter, né, esse eletrodoméstico em casa, e assim, é uma coisa básica, né, primordial para você conseguir até, enfim, todo mundo precisa ter para guardar ali seus alimentos, e é um valor de R$ 240. E a gente está com essa meta de pedir aqui no culto, porque o nosso caixa ele não está tão alto, né? Então a gente gostaria de trazer hoje essa necessidade para a igreja, abrir aqui que nós temos alguém entre nós que está precisando, e gostaria que, né, vocês se sentirem tocados, que possam, né, tá dando aquela força, R$ 10, R$ 5, o que você puder, para a gente inteirar isso e levar, né, dignidade para essa família, levar, né, algum conforto mínimo, né, que é ter uma geladeira em casa, né, ter, de repente o congelador ali parou de funcionar, alguma coisa nesse sentido, eu não sei bem os detalhes, mas com certeza é uma necessidade séria, né, para qualquer um. Então, eu tenho esse pedido para trazer para vocês essa noite. Eu gostaria que alguém botasse o Pix da igreja aqui nas mensagens, se alguém estiver aí fácil na mão, digitasse aqui para a gente aqui no chat, que fica mais fácil das pessoas copiarem também, sabe? Então, vou pedir esse apoio de vocês. Além disso, hoje a gente tem músicas, temos uma participação lindíssima da nossa querida irmã Oséias. Oséias está por aí? Não, alguém me fala se ela está aí. Se tiver, fale conosco. Não? Tá, então eu vou abrir aqui o vídeo dela, que ela já mandou na nossa pastinha. Bom, eu tenho um que está mais fácil aqui, que o Isaac me mandou o link, enquanto isso eu vou procurando o da irmã Oséias. Quem é o outro irmão Isaac que vai participar? Era o. Era não, né? O Thiago. Só que ele Ah, Tiago. pediu Ele se quer fazer desse ao fácil vivo, botar né? no botar aí. Não, beleza, a gente deixa ele Não, participar. não, é ao vivo não. O dele é gravar também. Eu É mandei pra gravado? ti. Mas é porque ele quer estar junto, né? Na hora que a gente for passar a música, é É, isso? é. Tá, então, deixa eu ver aqui uma coisa, rapidinho, que tem gente esperando para entrar na sala. Não, tá tudo certo. Então, deixa eu achar aqui o da Zé. Tá na pasta, né? As pessoas são organizadas, ó. Aí você chega. Socorro! Cadê o vídeo da Oséias? É porque será que ela já botou faz tempo? Adele, tá na pasta Se alguém vier de aqui ao meu louvores. encontro. Louvores da garagem. Como é o nome? Louvores da garagem. Ah, só? Peraí, gente. Enviei o link no chat ali. Pronto. Obrigada, querida. Obrigada, Cássia. Vamos lá.
começar um novo caminhar. Você nunca me mostrou quanto tolo eu sou. Eu devia orar, mas não sei o que falar. Só me lembro tantas vezes que eu só fiz errar. O perdão não faz sentido se eu não mudar. Mas ainda assim você me diz: eu quero te amar, te perdoar. Seu imenso amor que nunca me deixa ir. Este imenso amor, como explicar se o Senhor está dentro de mim? Sei que um dia ainda vou me encontrar. Todo ser não pude ver que você me amava antes de me conhecer. Sei que vou sofrer quando perceber que nenhuma das promessas eu pude manter. Não sou nada neste mundo se eu não posso crer. Mas ainda assim você me diz: eu quero te amar, te proteger. Seu imenso amor que nunca me deixa ir. Este não pude ver que você me amava antes de me conhecer. Sei que vou sofrer quando perceber que nenhuma das promessas eu pude manter. Não sou nada neste mundo se eu não posso crer. Mas ainda assim você me diz: eu quero te amar, te proteger. Seu imenso amor que nunca me deixa ir. Este imenso amor, como explicar se o Senhor está dentro de mim? Sei que um dia ainda vou me encontrar. Este imenso amor, como explicar? Seu imenso amor que nunca me deixa ir. Este imenso amor, como explicar se o céu
maravilhosa. Ela não sabe brincar, não, né, gente? Ela é danada. Bichinha. Tomara que ela vá no nosso encontro da garagem ano que vem, que eu quero muito abraçá-la, quero muito vê-la cantando ao vivo. Meu sonho. Então, gente, depois dessa canção maravilhosa, né, da gente ter dado os nossos avisos, a gente tem um louvor do nosso querido irmão Tiago, mas ele está dando aula e ele queria muito estar presente nesse momento, e aí ele pediu para a gente deixar para a segunda parte do culto. Então, nós vamos passar a palavra agora para o nosso querido Isaac, e aí, após a palavra, a gente retoma com a música do Tiago e esperamos que ele já esteja por aqui, né, para acompanhar a gente. Então é isso, com muita alegria, vou passar a palavra ao nosso diácono Isaac, que vai falar com a gente essa noite, e vamos aí aproveitar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo, gente? Eu ouvo. Vocês ouvem? Alguém mais dá um joinha aí pro menino? Eu acho que é que não estou ouvindo. Acho que é que não estou ouvindo vocês. Espera aí. Oi. No fundo. Ah, legal não. E ouvindo vocês estão, né? Ouvindo e vendo. Ah, beleza. Tá, bom. Eu tenho que só baixar o meu celular para o notebook e o celular. Tá dando eco para mim. Mas tem mais alguém com áudio aberto, tá dando eco da tua voz. Pois é, do meu próprio. E agora? Só minha voz? Agora parou o eco. Dá para ver o seu rosto num quadrinho e sua voz em outro. Sua voz saindo em outro. Mas tá ok, sem eco. Tá ouvindo só a voz, né? Ah, Isso. eu não vou ouvir vocês, viu? Boa noite a todos, todas e todes. É mais uma satisfação e uma grande responsabilidade estar aqui, tá? E que Deus nos conduza, né, a sua palavra da melhor maneira possível, da melhor forma possível, e que o entendimento também possa chegar aos nossos corações, não só a palavra que sai da minha boca, né, e vou aqui, né, estar falando para vocês, mas também o entendimento que tanto a palavra que sai da minha boca vem da parte de Deus, como o entendimento também aos ouvidos de todos, vem da parte de Deus também. Amém? E eu pensando essa semana o que eu ia falar quando o Marcos falou comigo de trazer a palavra. Eu não sei porque que toda vez só vem a palavra amor na minha cabeça. Amor. Eu falar sobre o amor de Deus, o amor de Jesus. Eu acho que tem sombra de dúvida que tem assunto melhor e mais fascinante do que esse amor, né? E eu queria que a gente lesse assim, o versículo que eu escolhi, né? Em João, deixa eu ver aqui. João 13, 34 e 35. João 13, 34. Amém? Então, quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Vamos lá. Diz assim, João. João 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros,
como eu vos amei, a vós, e também vós, uns aos outros, vos amei. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, e vós amardes uns aos outros. Se vós, né, se vos amardes uns aos outros. Eu gosto de, assim, eu já estava até pensando sobre a questão de trazer algum versículo, mas não tem como a gente fugir dessa palavra, né, que a gente tanto escuta, que é amor, né, tem a gente procurar isso ou buscar isso na palavra de Jesus, né? Que foi o nosso mestre, foi quem sempre que nós seguimos, né? Eu gosto sempre de falar isso, né, quando eu estou pregando, que a gente fala, eu, né, como evangélico, né, como sou cristão, eu falo sobre aquilo que eu acredito, sobre aquilo que eu creio, né, a minha religião. Mas por que eu falo isso? Porque eu sei que tem outras pessoas no nosso meio que vai ouvir, né, também as nossas mensagens que ficam no YouTube, no Instagram, e tem outras crenças, né, tem outras crenças, mas que acreditam em tudo. A gente fala de amor, acho que essa palavra ela é universal e ela não tem paredes de religião. Ela é o que é. Ela é todo esse aparato, né, de como viver, né, dignamente, né, entre as pessoas, uns com os outros. E isso tudo é amor. Jesus não veio dizer uma palavra diferente, não, do que já existia, de palavras na palavra de vida, né? Não era diferente do que ele veio trazer. Ele nos trouxe algo que já existia, né? Que já existia no meio da humanidade. Claro, nós vivemos hoje num mundo que o amor tá escasso, né? Pode dizer assim, né? Diante de tanta atrocidade, de tanta violência, diante de tanta enganação, diante de tanta perseguição e tudo que você possa imaginar ou ter já vivido ou presenciado de ruim. Porque quando a gente coloca o amor em primeiro lugar, essas coisas deixam de existir, né? Então, não tem como a gente falar de amor sem falar da pessoa de Jesus. E ele nos trouxe, nesse capítulo, nesse versículo, ele nos chamou para viver desse amor, né? Nessa prática, né? Porque isso é uma prática, é um amor justo, é um amor visível, né? E não é só palavra, né? Não é só uma palavra, não fica só ali na palavra, vamos amar, né? E você tem que ter isso na sua vida, né? Eu gosto muito de dizer que isso é um hábito, né? Do que a gente pratica, né, de bom e do que a gente vê no outro sobre a questão da justiça ou da injustiça, quando ela também é colocada, né? E ela é visível. Isso não é só uma palavra, ela tem que estar presente na nossa vida, né? Esse amor, ele é a marca dos verdadeiros discípulos, né? Quando ele fala que um novo mandamento nos dou, e essa palavra assim, mandamento, ela chega até a pensar assim, um pouco que ela é muito, possa ser um pouco forçada na questão de estar ali, né, e você ter que seguir aquilo ali. Porque, ao mesmo tempo, eu acredito que isso como eu disse, é um hábito, né, você tem que colocar um hábito na sua vida, adiante das práticas que você vai fazendo de amor, que lá na frente a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu estou aqui, eu me lembrei muito, eu esboçando aqui essa mensagem, eu me lembrei muito do estudo de doutrina, né, que a gente evangélicos, dentro da nossa congregação, que a gente passava, tinha outro nome, né, na minha igreja era doutrina, né, outros era culto de ensino, né, enfim. Mas eu não estou aqui para doutrinar ninguém, nem querer ensinar, até porque eu sou um dos que mais preciso também pôr em prática na minha vida, né, esse amor. Em todos os âmbitos da nossa vida, da minha vida, né?
no trabalho, em casa, né? Na rua, na escola, no que você estuda, em todos os âmbitos da nossa vida, a gente tem que viver esse amor. Então, o mandamento do amor, que ele nos ensinou, que é, quando ele fala, um novo mandamento eu vos dou, o amor, ele não é uma sugestão, ele não é só assim, ó, é uma palavra que você tem que seguir, tem que colocar, não é só isso, ela é vida. Ela tem que estar dentro de você, enraizado, impregnado, né, em nós. Né? Não adianta só. A Bíblia até fala, né? Isso, irmãos, não amemos só de palavras, né? Isso tem que estar realmente incorporado dentro de cada um de nós. Mas por que, né, irmãos? Isso tem que existir. Porque, rapaz, acho que não tem uma pessoa mais qualificada para falar isso para a gente do que Jesus. Porque ele se deparou com todo tipo de pessoa, né, que você possa imaginar. Ele estava no meio das pessoas, né? Ele estava ali. E sendo o quê? Sendo gente. Ele não era outra coisa, ele era gente, ele estava ali sendo gente, né? E para quê? Para nos mostrar que é possível e que é capaz da gente viver nesse mundo, né, em meio de tanta coisa, como eu frisei antes, né, de pessoas más, de pessoas que não têm um pensamento, ou só tem um pensamento de perversidade, né, de maltratar o outro, de enganar, de enganação, né? E ele, Jesus, ele veio nos mostrar que é capaz, que nós somos capazes, como ele passa por isso, né? E como? Tendo uma vida reta diante de Deus, diante do homem, né? Sendo justo, né? Sendo prudente, sendo amoroso, né? E isso não é difícil. Ou é difícil, né? Posso dizer. Mas quando você começa a praticar esses atos, né? Isso vai se tornando um hábito na sua vida e essas coisas vão começando a ser rotineiras normais da nossa vida, né? Tem uma historinha que um pastor daqui de Fortaleza, ele costumava dizer muito, né? E o cara, ele fumava cachimbo. E ele, você já deve ter ouvido já até essa história. Ele fumava cachimbo há muitos e muitos anos, né? E botava o cachimbo aqui no cantinho da boca e ficava o cachimbo aqui, ele fumando, e o cachimbo ficava no canto da boca. E isso passou muitos anos. Um tempo ele quis parar de fumar, queimar a saúde dele, quis parar, mas ele continuava com o cantinho da boca ainda todo, porque era a marca do cachimbo que ficava sempre naquele cantinho da boca dele, né? E quando nós conhecemos a Cristo, né, os seus ensinamentos, o que ele veio nos dizer, quando a gente tira fora esse cachimbo, senão eu não quero mais isso para mim, né? Uma alegoria que eu estou fazendo. A gente joga fora esse cachimbo, a gente pode ficar ainda com o cantinho ainda ali, né? Porque você passou muitos anos naquela prática, naquele vício, né? Usando o exemplo do cachimbo. Mas isso nossa vida normal, qualquer coisa que você deixe de ruim, que você tinha um hábito de fazer, aqui dali vai demorar um pouco para poder voltar, né? Você deixar de ter aquele cantinho, né? Eu estou querendo dizer isso. Tudo na vida é hábito. Tudo na vida é hábito. Se você começa a fazer uma coisa ruim na sua vida, a vida vai para a sua vida por muito e muito tempo. Até um dia que você queira largar daquilo ali ou não. Mas esse largar, esse tirar de mão, não é fácil. Né? Foi o que eu disse, né? Não é fácil. Mas também não é impossível. Né? Pode ser feito, sim. Né? E esse amor que Cristo nos trouxe, nos ensinou, ele tem que ser colocado na nossa vida. Eu vou sempre estar até o final frisando essa parte. Né? O amor, ele não é uma sugestão, como eu falei, né? Ele é vida, ele é para estar enraizado. Ele é baseado no exemplo de Cristo, né? De tudo que eu já falei aqui, que ele já nos mostrou, que ele fez, né? Eu vou dar exemplo, né? Ele vai além do amor natural, esse amor natural que nós temos, né? Ou então esse amor
interesseiro, né? Que é um amor toma lá da cá, né? Eu amo quem me ama, né? Eu gosto de você, eu vou te amar, eu vou te fazer alguma coisa porque eu quero lá na frente receber algo em troca, né? Esse amor interesseiro, ele é muito além do que isso. Ele é intencional, ele é ativo e ele é constante. Olha essas três palavras. Ele é intencional, quer dizer, eu tenho intenção de fazer, né? Eu tenho uma intenção, não é por interesse, mas é porque ele vai abranger ou vai alcançar outra pessoa, né? Ele é ativo, né? Ele está em atuação, né? Ele não é só de palavras, não é só de boca, e ele é constante, né? Aquela que eu falei, né? Ele tem que ser um hábito, né? Tem que ser hoje, amanhã, novamente, depois, depois, depois. E tinha outros versículos, mas eu vou pular aqui para mim. Depois eu volto para cá. Então, esse modelo do amor que ele nos diz, né? Os, como eu os amei, né? Ele fala, né? No mesmo capítulo. Como eu os amei. Então, ele dá um exemplo de amor, um modelo, né? Jesus amou com compaixão. Ele amou com serviço e sacrifício. Quando eu coloquei essa palavra sacrifício, foi outra palavra que veio também para mim como um peso, sabe? Como um peso. Mas ele é, mas ele é. Não só o amor de Jesus, né? Ele nos ensinou a amar. Mas esse amor também que eu tenho que colocar na minha vida como um hábito, ele é sacrifício. Mas não é um sacrifício, né? Daquela palavra sacrifício que a gente aprendeu na igreja tradicional, não. O fundamentalista, de que é para você alcançar alguma coisa, né? Eu vou me sacrificar para me poder alcançar. Não, não é. Né? Como hoje em dia é até pregado, traga o seu sacrifício, né? Traga a sua para cá, porque aí você vai receber. Não é, né? Não é. Mas ele é um sacrifício meu, de esforço. Cara, é difícil você amar quem me maltrata. É difícil você amar quem me persegue. É difícil você amar a quem é mal, né? É difícil. Essa semana eu estava conversando, depois que eu cheguei na viagem, em Brasília, eu estava passando com a Mônica em casa, na hora do café, no domingo de manhã, e a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre como é difícil a gente amar a esse tipo de pessoa, né? Aí ela é uma coisa que ela muito fala também, ela está escutando aí, ela tá também online, por exemplo. E ela fala assim, a gente amar o Marco, lembrei agora do Marco, diz assim, a gente não é bom nem falar o nome da pessoa, né? Do inomeável, né, pastor Marco? Mas eu vou para essa, que eu até falei sobre essa questão da que, que não é mais uma palavra, não é mais o nome de uma pessoa, né? Não sei se vocês estão entendendo. Não é mais o nome de uma pessoa, se tornou como é que eu posso dizer? Se tornou uma crença, sei lá, se tornou uma força, né? E impregnou em muitas pessoas, né? E nós chamamos hoje de bolsonaristas, né? E a gente conversando, é difícil, né? Essas pessoas, né? É difícil, mas é difícil, é difícil. Mas a gente tem que entender que, aí, meus irmãos, me compreendam ou não, né? Aí vai depender do Espírito e da onde a minha palavra vai ser bem clara para vocês. Mas nós devemos te amar, sim, devemos. Porque a gente não sabe se essa pessoa, ela pode mudar, né? Às vezes precisa de um empurrãozinho. Eu quero contar uma coisa que veio agora, nem estava aqui não, mas veio agora na minha cabeça. Uma coisa que eu vi, acho que hoje ou ontem, está muito longe, distante não. Foi hoje ou foi ontem, mas eu acredito que foi hoje. Acho que eu tenho um TDAH. É, eu vi um meme de um cara falando no Instagram assim, olha, a minha mãe, ela era bolsonarista doente, doente mesmo, e eu vi que ela precisava mudar a cabeça dela. E eu vi que o celular dela, se alguém tiver visto já isso aí, dá um joinha, não estou ouvindo você não, mas dá um joinha.
quem tiver visto já essa fala, como que falei para mim. Então, quer dizer, ela tinha o celular dela, tem o celular dela, e tudo que ela tinha no celular dela era tudo voltado para aquele assunto que ela acreditava, né? Era de pastores, né, fundamentalistas que seguiam o homem lá, era de outros canais que seguiam o cara lá. Então, tudo que o algoritmo via que ela gostava, estava jogando para ela. E ele pegou e disse assim, cara, eu vou mudar esse negócio aí. Ele pegou o celular dela e começou a mudar o algoritmo dela, né? Mudou o algoritmo, mudando, botando outras coisas mais para a esquerda e sobre a questão de pessoas que ajudam o país, que querem ver o país crescendo, que querem ver, né, as pessoas é, 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 podendo sobreviver com o seu ganho, com o dinheiro, com um salário digno, com um trabalho que não seja escravo, né? Enfim, começou a mudar o algoritmo do celular e ela começou e isso foi mudando, né? Foi mudando e ela começou a entender, ela, né? Começou a entender que não era aquilo ali, né? Ela pensava antes. Então, ele até conta assim, precisou de um empurrãozinho, gente. Porque eu conheço a minha mãe. Eu sabia que ela não pensava daquela forma, né? Então, ele conseguiu, né, a partir dali, mudar a personalidade, a cabeça da mãe dele. E ele disse que hoje ela disse que se olha, meu filho. Aí no final ele até diz que se você pode até dizer assim, isso, você fez isso, você acha que está certo, porque você pegou o salário da sua mãe e fez essa mudança para ver outras coisas, aí assim, fiz, porque foi ela que me pediu para me fazer. E eu vi, assim, primeiramente, ela querer, né? Ela disse, meu filho, eu não acredito, eu vejo muito isso, olha aqui, aí acho que mostrou para ele, não, mãe, não é assim, é aqui. Aí começou a mudar o algoritmo e ela começou a ver outras coisas, quer dizer, pensou fora da bolha que ela vivia, né? Então, precisou só de um empurrãozinho, né? O que eu estou querendo dizer? Que, primeiro, você tem que querer. E aí, segundo, buscar, né, onde você vai conseguir evoluir, né, nessa prática do amor, né? Com quem você vai conseguir evoluir com essa prática do amor. E é o que eu disse antes, amar quem nos ama, amar quem está pertinho de nós, amar quem faz o bem a gente é fácil. É fácil e ó, uma bomba solta. Mas amar, gente, a quem nos persegue, a quem é ranzinza, a quem pensa diferente de você, aí que é o desafio. Lembro que o Marco, de uma vez, acho que foi que a última vez que ele entregou um pouco sobre isso, né? Falando sobre a questão de, de amor, até citei aqui uma das palavras que ele falou, né? A gente não citar muito a palavra do nomeável, né? Mas é isso. É. Então, assim, voltando aqui para o texto, né? O exemplo que Jesus nos deixou foi lá em João 13, do 1 a 17, depois que vocês quiserem ver, e foi Jesus lavando os pés dos discípulos. Olha aí, olha aí. Jesus, o mestre, né, que estava ali, muitos acompanhando ele, muitos ali vendo a palavra que ele estava colocando e mandando e fazendo, né? E a multidão, e ele pegou, simplesmente, naquele momento, foi lavar os pés dos discípulos, né? E que ato é esse, né, gente? E muitos dizem que ele se humilhou, que ele estava se humilhando ali, né, se baixando e tudo, mas eu acho que não. Ali era um momento que ele quis mostrar que ele era um com eles, né? Que ele amava aqueles que estavam ao redor dele, né? E, e na cruz também, né? Foi um ato, acho que maior de amor, né? Quando ele morreu ali naquela cruz, né? E além de estar ali, ainda de perdoar quem estava lá dentro que pediu aquilo ali perdão ainda. Amar, mesmo quando não merecem. Amar até aquelas pessoas que não merecem. Né? Que a gente julga ou acha que não merecem. Tem esse detalhe, né? Um exemplo, amar quem nos fere, né? Como já falei. Amar quem nos julga, a quem nos persegue. Amar com ações, né? Não só com palavras, né? Eu tenho um exemplo aqui de uma pessoa que ela, muito minha amiga, mas ela está distante um pouco, mas não é por outra coisa.
pela vida mesmo, pelos acontecimentos. E o tempo, que, assim, muitos anos atrás, acho que uns 20 e poucos anos, que eu trabalhava e perdi o emprego. Fiquei sem trabalhar um período. E foi difícil aqui para mim voltar de novo, ativo. Eu sei que as portas se fecharam de uma maneira tão grotesca para mim que eu passei um período sem trabalhar. Botava currículo, ia para todo lugar, para um lugar e para o outro, pedi amigos, né, para me indicarem. Calma, meu amigo, a cachorro tá latindo aqui, vocês estão ouvindo? Estão ouvindo ela latindo aqui? Diga aí, tá fazendo barulho. Mas responda com a mãozinha que eu estou ouvindo vocês também. Não. E eu lembro que ela foi, assim, aí muita gente, né, nessa hora da igreja, né, da igreja tradicional, fundamentalista e tal, nasci nela, né? E eu lembro que muitas pessoas vinham na minha casa orar, né? Tinha aquele momento, e eu convidava também, igual tinha aquele negócio de vamos orar, fazer até campanha de 7 dias a gente fazia. Para Deus abrir as portas e ele começar a trabalhar e sustentar minha família. E eu lembro que muitos irmãos vieram na minha casa, mas nunca nenhum trouxe nenhuma banana para mim. E eu lembro dessa irmã que ela foi a única, nunca esqueci disso. E ela chegou na minha casa e ela trouxe uma feira, né? Juntou umas coisinhas, ela trabalhava e ganhava razoavelmente bem. E ela foi a única que ali eu vi que o amor era aquele ali. Ela chegou e trouxe uma feirazinha para mim, eu vim aqui orar por você, orar contigo, e mas eu tô trazendo isso aqui. Eu até mesmo assim, que ele deu, né, constrangido, mas ao mesmo tempo feliz porque precisava, né? E alegre, satisfeito porque eu vi que ela foi, e eu comecei a entender, né? A partir daí que eu comecei a observar mais e entender mais a questão do amor, né? E da religião, né? Também, que ao mesmo tempo ela, ela não tem uma ação, né? E a gente precisa dessa ação. É que ser útil, né? E a gente vê, ela foi, né? Claro, a gente orou tudo, e ela deixou a porteira para mim e foi embora. E eu comecei a perceber, né? Assim, cara, e é isso. E a partir daí eu comecei a entender o que era isso, o que é o ajudar, né? Eu até, depois disso, isso se tornou um hábito na minha vida. Eu comecei a tomar aquele exemplo que ela fez para mim, entende? E a Mônica está aqui, ela é prova disso. A gente começou com Mônica. Depois caiu, arrumei emprego, comecei a trabalhar, então passou, né? Tudo isso passou. E eu comecei, aí eu nessa época eu comecei a trabalhar na Coca-Cola como vendedor. Na Coca-Cola e ganhava bem, ganhava bem, razoavelmente bem. E eu, diante daquele ato de amor que aquela irmã fez para mim, eu passei a fazer, né, a botar esse hábito na minha vida. E a gente, toda vez que a gente ia fazer a compra do mês, eu e a gente dizia assim, filha, vamos fazer a nossa compra, e Deus, graças a Deus, até hoje, tem me abençoado. Vamos fazer uma outra cesta básica, uma ou duas, e vamos ver no nosso meio, pessoas, nossos irmãos mesmo da igreja, tem alguma pessoa que está desempregado, como a gente passou um tempo, ou que, mesmo assim, às vezes tem um emprego, mas não está dando, a família é grande, a gente tem, porque a gente olhar para o lado a gente vê, né? Ou até dentro de pessoas que vêm pedir a gente fazer a nossa feira e fazer a outra. E muitas vezes a gente não esperava, não. Eu olhava no meu, até vizinho, que era quem emprestava, e a gente ia, pegava, botava a cestinha na garota da moto e nós íamos lá, eu e a Mônica, na casa daquela pessoa que estava esperando e a gente fazia aquela doação. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando você ajuda, quando você abençoa outra pessoa, você não está fazendo só para ela, você está fazendo para você. E ela está aprendendo também. Ela está aprendendo a ser mais generosa, ela está aprendendo a amar mais o próximo, ela está aprendendo como eu aprendi, como a gente aprende, como a gente aprende com Jesus, né? Ele, todo o ensinamento, tudo que ele viveu foi e tem sido até hoje um ensinamento para a gente. É fácil, novamente dizendo, é fácil? Não, não é. Mas também não é impossível.
Não é impossível. Dá para fazer. Basta a gente colocar na nossa vida como há. Amar, perdoando, suportando, e suportar, né? E servindo, né? As 3 palavrinhas importantes. Estou terminando, hein, gente? Perdoando, suportando e servindo. Sem querer entrar muito em detalhes nessas 3 palavras, porque elas são bem claras, né? Mas é isso. A gente perdoa, a gente perdoa, a gente suporta o outro. Suportar é na questão do cara ser chato mesmo. Ser chato e eu tenho que suportar mesmo, claro. Será? E servir? A gente tem servido? Ou a gente está só vivendo nesse mundão de meu Deus, olhando para o nosso umbigo e os outros aí que, né? Sem querer falar palavrão, mas o outro aí que tá fundo, né? O meu, na minha dispensa, tá tranquila, tá cheia, tá aqui guardada, né? Filho, cuidado com ele. A Mônica tá me dizendo aqui que aí é verdade. O suportar, né? É dar suporte. É dar suporte. Obrigado, filho, é isso mesmo. O suportar é dar suporte, né? E ia dar um exemplo aqui de um exemplo que eu já falei. Mas esses exemplos, eles têm que ser práticos, né? Ajudar os necessitados, ser paciente com quem falha, ou até comigo mesmo. Eu também sou um falho. Comigo eu digo você, né? Eu, você. Às vezes, a gente fala em alguma determinada coisa, a gente não é paciente conosco mesmo, né? A gente cobra, né? A gente se martiriza. Não era para me ser assim, não tenha calma, tenha paciência. A gente vive num processo de mudança. Enquanto a gente tiver vida, gente, tem mudança. Tem mudança. A gente precisa melhorar sempre, sempre. E a gente erra. E a gente vai se levantando. E vai mudando. E vai dizer assim, olha, aquilo que eu fiz, me perdoa. Se é de caso de pedir perdão, a gente pede, né? Mas se for uma coisa só com você, aquilo que eu fiz, Isaac, não está certo. Não foi legal. Não foi legal. E eu vou ser melhor da próxima vez. Vou melhorar. Eu tenho feito isso na minha vida constantemente, né? E depois eu vou contar um exemplo aqui. Celebrar as vitórias dos outros. Celebrar as vitórias dos outros. Isso é bom. Quando a pessoa chega para você e diz assim, cara, eu consegui comprar um carro para mim, cara, foi financiado, eu, sei lá, foi de uma maneira, vendi, ter que vender uma coisa, comprei, mas cara, eu tô satisfeito, e você chegar, meu irmão, compartilha contigo a tua vitória, compartilha, tá feliz? Tô feliz, foi tão juntado, muito mal. Ah, consegui reformar minha casinha, comprei o que eu queria, comprei aquele negócio ali de casa, cara, foi muito massa. Meu irmão, feliz contigo, muito feliz contigo. Tá bem, tá legal, tá dando tá, macho, cara, tô feliz contigo. Quando a gente compartilha essas coisas, a gente mostra pro outro que a gente gosta dele, que a gente o ama, que a gente quer ver a felicidade dele, que a gente quer ver o bem dele. E isso revigora. É diferente de você dizer assim, cara, tu tá certo nisso. Tu acha que tu vai. Cara, tu acha que isso foi uma boa pra ti. Né? Tu acha que blá, 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 e começa a botar pilha na cabeça da pessoa e tudo. Não, levanta, toma assim, fica feliz, fica grato, né? Fica grato. Isso é bom. E viver em comunhão, mesmo com as diferenças, né? E com as distâncias, né? Eu acho que tudo isso que a nossa igreja da garagem, da Gemundo, ela tem, né? A gente tem essa comunhão com os outros, né? A gente tem uns grupos de conversa, a gente pode conversar ali, a gente pode expor nossas dores, a gente pode expor as nossas frustrações, né? E a gente comunga, e a gente pensa, e a gente chega junto, e a gente conversa, né? Mesmo com as nossas diferenças, que a gente sabe que somos diferentes, né? Uns dos outros, né?
não só fisicamente, né, mas de pensamento, né, em algumas ideias, algumas coisas. Mas isso é normal e é comum. E a distância, né? Eu fui em Fortaleza, eu tentei em São Paulo, fui no Rio, na Bahia, Brasília, enfim, todo lugar do Brasil, mas vive nessa comunidade. Porque não precisa estar próximo, né? Precisa ter uma fé única, né? Não digo pensamentos, né? Não digo ideias, não digo isso. E até algumas coisas a gente pensa igual, mas também não é regra, né? Mas a gente tem uma fé igual e parecida uns com os outros, isso é importante, né? E essa fé de amor, né? E o amor de Jesus que eu trago aqui para nós hoje, para a gente refletir. Tá certo? E é isso. Que a gente possa colocar essas coisas em prática na nossa vida, que a gente possa viver isso intensamente, com retidão, com os pensamentos lá no alto, né? Sabendo que, como eu disse, é uma prática, a gente vai colocando isso em prática na nossa vida. Né? Só um exemplo de uma palavra que eu vi hoje de um amigo, para mim terminar. Eu estava hoje no trabalho e o meu diretor lá teve umas coisas lá no trabalho e todo dia ele veio conversar comigo, ele conversa muito comigo. E ele disse assim, Isaac, nós temos que estar no meio, porque ele está falando sobre a questão de lá tem outros diretores e eles não trabalham iguais, né? Assim, não estão com pensamento diferente, até a questão sobre relacionamento, né? E esse diretor, ele é bem mais flexível, mais humano, sabe? Ele trabalha no hospital e ele faz a questão de sair do escritório dele e andar no hospital todo dia. E aí ele fala que todo mundo, desde o faxineiro, o porteiro, sabe, ao médico, à enfermeira, todos eles falam, dá algum dia dele, fala assim, ele vai nas clínicas médicas e fala com os pacientes que estão internados ali, que estão precisando de uma palavra, ele chega, dá um bom dia naquele jeito dele. Eu acho muito massa esse jeito dele. Liga os diretores que são quatro, não falam da maneira dele. Ao contrário, é totalmente o contrário do que ele é. E ele falou assim, Isaac, Jesus, ele falou uma reflexão, uma palavra, uma reflexão que eu entendi. Jesus, ele estava no meio do povo, lá, igualzinho o povo, mesmo jeito, tão parecido com o povo, e para quando foram prender ele, tiveram que fazer um acordo com Judas, para Judas beijar ele. Judas tinha que dizer, olha, o homem que eu beijar na face vai ser ele. Para você ver como ele era parecido. Ele não tinha vestes diferentes, ele não andava numa posição diferente, né? Num altar e tudo. Não, ele estava lindo mesmo, como ele veio, conversando. E eu, cara, que massa, né? E a gente quer ter posições, né? A gente quer ter posição de hierarquia diferente do outro, né? Quer olhar de cima para baixo, né? A gente não quer ser igual ao outro, né? E isso me trouxe essa reflexão e eu queria compartilhar com vocês. Sejamos igual a Jesus, né? Era um cara humilde, né? Que lavava os pés, era um cara que comia junto com as prostitutas, com os ladrões, com os bebarrões, estava ali no meio. E no meio do povo. Mas sempre fazendo o bem, sempre tentando ajudar, trazendo o alimento, trazendo a palavra, né? A paz para todos. Minha filha chegando agora do trabalho. E é isso, gente. Ela. Talvez aí. E é isso, gente. Eu agradeço aqui. Que vocês possam ter absorvido essa palavra assim como eu, quando estava bolsando essa palavra, também veio para mim do meu coração. Amém? Valeu. Valeu, pessoal. Amém. Palavra inspirada, que bonito. Obrigada, Isaac, por trazer para a gente essa mensagem. Certeza que veio direto do coração de Deus aqui para todos nós. E o Isaac já encerrou com a filhota bonita dele aí, dando tchauzinho pra gente.
Beijo para ela, maravilhosa. Lindona. Da equipe de louvor, hein? Nós estamos esperando receber o vídeo dela. Isso. Então, gente, vamos agora abrir as oportunidades para que as pessoas possam falar. Lembrando. Só um Fala. segundinho. O Thiago tá querendo entrar. Eu vou mandar Ah, o link para ele por causa da música, né? tem razão, obrigada. Tô mandando aqui para ele agora. Tá bom, valeu. E a gente tem a música do Thiago, deixa eu já ir colocando aqui enquanto ele está chegando. Que bom que deu tempo, né, para ele participar, porque ele disse que estava com saudade de nós. Boa noite, Thiago, tudo bem? Oi, gente, boa noite. Estávamos Cara, te esperando, que bom que você veio. que confusão que eu fiz, mano. Que Por quê? confusão, mas tudo bem. Não, é porque eu tinha que ter terminado uma aula, eu ia terminar uma aula às 8h30. Aí eu ia pegar né, pelo Uhum. menos a maior parte. Mas aí chegou um aluno lá de surpresa e não era para ele ter chegado, ele não estava marcado, sabe? Bom, enfim, aí cheguei só agora. Tá ótimo. Gente, a Paçoca quer participar do culto, ó, ela tá se enfiando aqui embaixo de mim, sei que ela quer. Eu já comi os biscoitos. Então, vamos colocar agora a sua música, você chegou bem na hora, o Isaac acabou de terminar a pregação, e aí a gente agora Legal. vai tocar a música do Thiago. Você quer falar um pouco sobre a música? Não, é só falar como é engraçado que um salmo tão bonito foi feito, porque o cara matou um amigo dele para pegar a mulher do cara. E ele ainda, Davi no caso, né, ainda era o homem segundo o coração de Deus. Então eu fico pensando, né, como que a galera põe o nosso Deus como um cara tão mandão, né, tão carrasco, sendo que ele, sabe, ele perdoou um cara que matou outro por causa de uma mulher, gente. É muito louco isso, pensar nisso. Pelo menos eu acho isso. E é muito bonito o salmo. Então é uma versão do coral da igreja que eu participava. Uma versão de uma música, acho que lá das Austrália da vida, aqueles worship lá da Austrália. E espero que gostem. No final eu desafinei um pouco, mas tá tudo bem. Ninguém vai reparar. Ó Deus, misericórdia, dê-me, ó Deus, pois eu bem sei, tu és benigno, apaga os pecados, lava minha alma, faz-me ouvir seus sons de júbilo, torna a dar-me tua alegria, ensina-me a não pecar contra ti. Cria em mim um coração puro, não me desprezes, eu sou seu filho, e abre os meus lábios para te adorar. Ensina-me, molda-me,
Eu quero ser um vaso em tuas mãos. Guia-me, enche-me, vive em mim para o teu louvor. Eu quero ser um vaso em tuas mãos. Faz-me ouvir seu som de júbilo, torna a dar-me tua alegria, ensina-me a não pecar contra ti. Cria em mim um coração puro, não me desprezes, eu sou seu filho, e abre os meus lábios para te adorar. Ensina-me, molda-me, vive em mim para o teu louvor. Eu quero ser um vaso em tuas mãos. Guia-me, enche-me, usa-me para o teu louvor. Eu quero ser um vaso em tuas mãos, 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 em tuas Que arraso, meu Deus. Senti muita paz aqui com essa música, viu, Thiago? Obrigada pela sua participação. E que foi mais especial ainda, porque você chegou no final e pôde estar aqui com a gente. É muito bom, né, a gente se encontrar, a gente se reunir. Eu não conhecia essa música, achei bem bonita. E é aquilo, né? Não importa pelo que o salmo foi feito, depois a gente ressignifica, né? Eu sempre faço isso. Ah, fulano fez essa música, tal música era triste. Eu falo, não, mas para mim essa música significa tal coisa. Então, para mim, ela é uma música que tem um outro significado, não importa qual foi a intenção do autor, né? Quando o salmista escreveu o salmo, ele tinha uma intenção, mas depois que você escreve, você já não é mais dono, né? É de quem lê. E aí cada um faz a sua interpretação e pode sentir como achar melhor, não tem problema. Bem, Exatamente isso, pastora. Exatamente isso. Com certeza. A gente ressignifica porque é uma coisa tão bonita, né? E pensar que veio desse contexto totalmente diferente. E é isso. E é uma versão nossa, né? Era do coral lá, por isso que não conhece. É do povo lá da igreja que eu frequentava.
Ah, mas ficou muito bonito. Eu senti uma paz muito boa aqui nesse nosso finalzinho aqui. Foi maravilhoso você ter vindo. E melhor ainda e você explicando, enfim, é sempre bom quando a pessoa está, né, para contar. Então, eu queria estar exatamente por isso, porque como é uma coisa nossa, né, eu queria apresentar para vocês o que a gente fazia lá na igreja. Bom demais, nossa. Bom demais. Ficou especial para nós também agora. Então, gente, a gente tem agora esse momento das participações, né? Nosso diácono Isaac fez essa pregação maravilhosa, falando sobre o amor, sobre o servir, né? Sobre o perdoar. E a gente tem agora a palavra para quem quiser falar, quem quiser comentar, dar algum, né, alguma contribuição. Dou-lhe uma. Jabes! Sempre eu, né? É porque quando o Isaac começou a falar, eu Só um só. instante. Só um instante. Vai parar a gravação, André? Essa pastora dele, viu? Vamos parar. É porque mudou a ordem.